Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast. E no podcast de hoje, mas eu tô muito feliz, fora do normal hoje, porque eu tenho um cara que eu admiro, um cara que eu gosto, um cara que eu posso chamar de amigo, agora parceiro de negócio, e muito feliz que eu tava com saudade dele. Então, sem mais delongas, me ajuda a receber do jeito que ele merece o nosso convidado, Flávio Augusto da Silva. Uma salva de palmas pro Flávio que ele tá aqui. Obrigado. Gostou da recepção aqui no podcast? Recepção boa, recepção boa. Primeiro, Flávio, eu tô muito feliz de você estar aqui no Brasil, que a gente tá gravando. Eu falei pra você que tava Depois de um ano e meio. Eu falei pra você que eu tava com saudade de você, cara. Depois de um ano e meio, né? Um ano e meio sem vir ao Brasil. Um ano e meio sem vir ao Brasil. Poxa, você dispensa um pouco a apresentação pra nossa turma, né? É isso. Fala de você, eu fico muito confortável. Você é um amigo, um cara que eu me inspiro, admiro. E muito feliz que recentemente a gente pôde dar início à nossa jornada junto. Então, poxa, pra quem não conhece o Flávio, eu acho que você tá perdendo uma baita de uma oportunidade, porque é um dos caras que, dentro do ecossistema empreendedor, eu acho que você é uma das primeiras pessoas que eu comecei a acompanhar, assim, né? Desde o Geração de Valor, enfim, fundador da WhatsApp, hoje está à frente da Wiser Educação, e que tem dentro do grupo da Wiser Educação, e tem a Buzz, acabou de fazer uma mega aquisição da Escola Conquer, um espetáculo, acabou de vir numa baita de uma venda dentro do Orlando City. Como é que tá sendo pra você, Flavião? Como é que foi esse último ano pra você, assim? Como é que você tá? Porque a galera, todo mundo te acompanha aqui, assim, poucas pessoas que estão aqui não te acompanham. Tô meio que chovendo molhado. Eu ficar, sabe, contando o seu background, porque, enfim, a turma toda é super seu fã, mas como que você passou esse último ano, assim? Olha, o último ano foi um ano duro. Sim. É assim que eu classificaria, não é? A Covid, ela foi um meteoro que caiu na Terra e que destruiu metade do ecossistema empreendedor. Assim, muita gente fechou suas empresas. Sim. Não é? Muita gente perdeu emprego, muita gente foi impedida de trabalhar, não pôde trabalhar, ficou em casa, teve que lidar com desafios familiares, até psicológicos. Não é? Eu diria para você que, apesar de ter sido um período vitorioso, foi bastante duro e bastante assustador no primeiro momento. Uma carga emocional que, cara, foi duro para todo mundo, né? Mas eu diria para você assim, você imagina você ter 400 escolas e elas estão todas fechadas. Sim. É duríssimo. Sim. Ou você tem ali um clube de futebol com estádio, com torcida, e de repente está tudo fechado, não pode ter torcida, não pode ter jogo, tudo parado. 52 patrocinadores, tudo parado. Isso é duríssimo. Duríssimo e desafiante demais. Muito desafiante. Então não foi um período fácil, foi um período duro, foi um período, de certa forma, assustador no primeiro momento, porque quando tu pensa como é que é um negócio fechado, às vezes a pessoa pensa, pô, um negócio fechado é só fechar a porta e está tudo bem. Não. E as despesas que tem ali? Sim. Você tem que pagar aquelas despesas, não é? O custo de um clube de futebol fechado é de dezenas e dezenas, múltiplas dezenas de milhões de dólares para que ele exista. Nossa, eu não consigo imaginar a sua cara, por exemplo, aquela primeira semana de lockdown total, fecha as 400 escolas e fecha o meu estádio. Você tudo fechado. Não, eu vi ali que houve um determinado momento que você começa a pensar, olha, vai me custar centenas de milhões de reais para manter isso vivo. Sim. Do contrário, ele morre. Isso bate muito com o que eu costumo dizer, que estabilidade não existe. Não existe. Quem planejou Covid? Ninguém. Quem sabia disso? Ninguém. Quem no Réveillon de 2019 para 2020 estava nos seus planos do ano ficar trancafiado dentro de casa ou fechar suas empresas? Não é? Suas empresas. Sim. Muitas empresas desapareceram, fecharam. Você imagina o que ia ser dono de um negócio de cruzeiro marítimo? Nossa. O que ia ser dono de uma rede de cinemas? Que quer ser dono de uma agência de viagens, de uma companhia aérea, de uma rede de escolas, de um clube de futebol. Cara, empresa de eventos. Você pega aqui o Credit Card Hall, que é uma grande casa de eventos, a gente sempre fez evento todo ano, não tem mais para fazer, fechou. Você quer ir no Circo du Soleil, acabou, não existe mais. Sim. Quantos restaurantes fecharam? Muitos. E óbvio que a gente se adapta a esse processo hoje, porque a gente se acostumou. Mas a realidade é o seguinte, é um meteoro gigantesco que bateu na Terra e é absolutamente destruidor.
E isso reflete, estabilidade não existe. Oh, eu acho que essa frase sua... Primeiro, amor, eu estou muito feliz com a tua volta, porque eu tava 2 semanas, Flávio. Ah, é? Encostada, assim, não falei de folga. Não porque... estava encostada, eu estava com dores. É verdade, é verdade. Mas também foi o seu aniversário também, né? Se Foi. você não estava aqui, então muito feliz de volta no podcast. Mas essa frase, estabilidade não existe, eu acho que nunca fez tanto sentido no último ano. Para quem ainda duvida, né? Pra quem duvida, mas eu quero saber aonde nasceu essa frase pra você. Eu não lembro, por exemplo, eu te acompanho há tantos anos, cara. E pra mim, você lembra a primeira vez que você falou isso na internet, assim? Ou da onde veio Lembro. esse seu pensamento de estabilidade não existe? Porque é muito lógico, Isso. mas a primeira vez que você jogou essa frase pro mundo foi por causa de uma experiência que você passou, uma parada que você viu, ou uma coisa que você sempre acreditou? A primeira vez que eu falei essa frase da internet foi em 2010. Num vídeo que está lá. Dinossauro na internet É, gerando conteúdo, hein, eu vou cara? procurar aqui o vídeo que eu falei. Foi de um vídeo... Eu fiz uma série de, se eu não me engano, de 10 vídeos no Geração de Valor, que na época tinha muita audiência. 1 milhão de views num vídeo era uma coisa absurda. Há 10 anos atrás, 10 né? anos, mais de 10, né? 11 anos, né? Deixa eu só achar aqui qual é o vídeo. Mas é um vídeo, se eu não me engano, que eu falava sobre você ter que tirar os entulhos para construir. A minha internet aqui não está funcionando. Mas foi um primeiro vídeo que eu falei que estabilidade não existe, porque na época eu falava, olha, você tá tudo bem aqui hoje, mas pode ter um terremoto, Sim. pode ter uma tragédia, pode ter uma crise econômica. Olha, lembra que em 2010 o Brasil crescia, se eu não me engano, 7% do PIB. Sim. O Brasil bombando, Sim. Brasil crescendo, a dólar era 1,56. Eu lembro. Não é? Você tinha mais de 18 milhões de jovens querendo fazer concurso público por causa da estabilidade. E naquela época, com o Brasil no topo, a gente falou que estabilidade não existe. Então, qual é o fundamento filosófico para isso? Porque quando você acredita na estabilidade, você toma decisões na sua vida baseado nessa premissa. A estabilidade é uma premissa. É uma premissa. E aí, se você tiver como premissa algo que não existe, você pode se machucar. Boa. Então, basicamente, assim, na nossa vida a gente vai ter que escolher entre segurança e liberdade. A escolha é sempre entre a segurança e a liberdade. Imagina uma gaiola com um passarinho dentro. E a porta da gaiola está aberta. Dentro da gaiola, tu é mais seguro. Um passarinho dentro da gaiola é mais seguro. Um gato não consegue entrar dentro de uma gaiola. Não é? Dentro da gaiola você tem alpiste. Tem lá alpistezinho. Todo quinto dia útil lá tem alpiste. Você entendeu? Então o que acontece? O passarinho tem essa opção de pegar e bater asa e voar, sair dessa gaiola. Só que fora da gaiola tem o gato. Não tem o alpiste. Ele vai ter que arrumar a comida dele. Então, você vê, é um trade-off. Não é? Um tem mais segurança, tem comida, mas tem alguma proteção. Ou sensação de proteção. Fora, ele não tem essa proteção e também não tem a comida garantida, ele vai ter que arrumar a comida dele. Só que ele tem a liberdade. Aí, vamos lá pro passarinho que está dentro da gaiola. Ele tem essa proteção realmente? E se o dono dele morrer? E se não tiver mais alpiste? Ele ficar trancado dentro de uma gaiola sem alpiste? Sem alpiste. Sim. Porque alguém põe aquele alpiste ali. E se esse alguém morrer? Se esse alguém faltar? As pessoas morrem. Então, entre a segurança e a liberdade, essa é uma decisão filosófica de vida, né? Qual é a tua metáfora de vida? Você quer voar ou você quer ter segurança dentro da gaiola? Quer dizer, suposta segurança. Esse é o ponto, não é? Mas isso é uma coisa interessante, porque as pessoas sempre negligenciaram isso. Por mais que isso sempre foi falado, as pessoas nunca deram atenção porque não existia algo eminente que pudesse, de fato, prejudicar todo um sistema ou que batesse assim. Ela achava que não tinha. Exato. Aí até acontecer. Então eu falo assim, não tem um mal que não traga um bem. Então hoje as pessoas entendem de fato que você precisa juntar dinheiro, isso sempre foi falado. Que você precisa de um plano B, né? A gente fala bastante de vendas, por muito tempo isso foi negligenciado, as pessoas tinham preconceito em relação a isso e hoje estão buscando programas para aprender a vender e entender que precisa trazer uma fonte de renda extra. É óbvio que a catástrofe em questão de saúde é gigantesco, né? Isso não é um mal que A gente trouxe tá um olhando bem. na ótica econômica. Mas olhando na ótica econômica,
o quanto hoje a gente tem de pessoas despertas que estão hoje cada vez mais precavidas e buscando por alternativas é absurdo. E eu acho legal que você também, Flávio, não só... E assim, você sempre manda uma estabilidade não existe, onde às vezes o cara acha, não, Flávio, eu sigo seus conselhos, que legal, eu tenho um negócio muito sólido, eu vendo para clientes muito grandes, eu tô bem. Aí você, estabilidade não existe. Não existe. Não existe. Você não sabe se seu cliente vai te trocar agora. Exatamente. Por exemplo, o cara que acha que tá estável no casamento, a mulher vai encher o saco dele uma hora. Às vezes até você, pessoalmente, quando a pessoa fala, você já é bilionário, pra você estabilidade existe. Bota aí a foto você do Ike Batista. Você sempre gosta de trazer a galera pra realidade É mais ou menos o da seguinte, alerta, né, É. cara? Você tem que estar sempre em alerta. Vamos lá, vamos falar de casamento. Casamento é um jardim. Aham. E esse jardim tá lindo, maravilhoso, bonito, flores bonitas, tá bem cuidadinho. O que acontece se você para de cuidar daquele jardim? Morre. Vai virar um mato, matagal. Nasce praga. É praga, vai virar um matagal horroroso, entendeu? Então é o seguinte, se você não fizer nada, tudo se deteriora. Isso é estabilidade, não existe. Top. Se você não fizer nada, tudo se deteriora. Para que algo esteja de pé, eu preciso trabalhar para que algo esteja de pé. Só que eu só vou trabalhar se eu acreditar que eu não tenho estabilidade. As pessoas acham que estabilidade é só o direito de não ser mandado embora de um emprego. Isso não é estabilidade. Até porque esse direito, ele pode mudar. Eu lembro que nesse vídeo, se eu não me engano, o título do livro, do vídeo é Livre-se dos Entulhos, do Geração de Valor. Boa. Foi a primeira vez que eu falei de estabilidade não existe, em 2010. Mas eu lembro que eu falei de que mais de 100 mil funcionários públicos da Grécia tinham sido acabados de ser demitidos na crise da Grécia. Eu lembro. E o Brasil não tinha nenhum indício de crise. Hoje já tem. Não é? Hoje tem. Por quê? Porque o Brasil hoje gasta mais do que arrecada. Uma hora não vai ter dinheiro para pagar as contas. E na hora que isso acontecer, não tem lei de estabilidade que vai resolver esse problema. Porque não vai ter dinheiro para pagar a conta. Vai faltar alpiste. Então, quando a gente tem a certeza que estabilidade não existe, a gente se levanta da cadeira, cria uma renda extra, vai vender, vai se desenvolver, não vai achar que está tudo garantido, não vai negligenciar no casamento, nas relações, no trabalho, vai cuidar do seu jardim. Nossa, eu acho isso muito legal, cara. E é impressionante, toda vez que eu te trago pra conversar, bater papo com a gente, você vai, enfim, você tá no podcast agora, e vai pra outro podcast, e tava no podcast dos nossos amigos, lá com o Joel, com o Nigro, com a galera. É impressionante que todo mundo não consegue, é magnético falar com você, falar de venda, tá muito no seu DNA, até porque muita gente se identifica e você tem essa linguagem, e você é um dos grandes embaixadores, porque eu lembro o primeiro vídeo que a gente gravou junto, cara. Primeiro vídeo que a gente gravou... Lá em Orlando, né? Lá em Orlando, uns 4 anos atrás. Cara, bombou esse vídeo. Eu acho que é o vídeo mais assistido no meu canal. Se não me engano, eu acho que é o único vídeo no meu canal que... Milhões, assim. Eu acho que tem mais de 1 milhão, se não me engano. Tem mais de 1 milhão de visualização. E você dá um exemplo muito incrível. Fala assim, Caio, a venda sempre foi muito mistificada. A mãe, quando quer arrumar um emprego pro filho, chega pra um amigo e fala assim, cara, você tem um emprego pro meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. E você sempre fez... Foi um dos pioneiros. Hoje tá cada vez mais cool falar de vendas, né? Que eu sei vender, eu preciso aprender a vender e tudo mais. Principalmente em momentos de instabilidade, a habilidade da venda acaba, entre aspas, sendo uma segurança pra você. E é muito louco, porque eu já vi um vídeo seu, eu já te mandei ele, antigo pra caramba. Você devia ter uns 20 e pouco anos, no começo da Wire. Esse vídeo é muito inspirador pra mim, porque... lembro o começo da minha carreira também, treinando a minha primeira equipe de vendas. Bronca num cara? Não, você puxando, assim, sua equipe de vendas, com certeza sua equipe de vendas da Wise, ele sempre perguntando, tá difícil e tal. Aí você, quantas ligações você fez? Ah, entendi. Como assim tá difícil? Venda é uma ciência, cara, venda é arte. Mostra meus números, mostra a tua agenda. Ninguém, tipo, alguma coisa, não tem venda que resista a 10 horas de trabalho. É uma parada tipo assim. Mas sempre foi seu esse DNA com vendas? Foi. Sempre foi seu, assim? Assim, eu queria ser funcionário público. Não é? Sim. Queria ser, não. Eu fui funcionário público. Eu fiz um concurso público e fui militar na Marinha por 2 anos. Não é? Como eu fui expulso, porque eu não era muito disciplinado lá pelos padrões militares, eu escolhi depois uma faculdade para eu fazer que era Ciência da Computação. Foi isso que eu escolhi lá em 1991, 1990. Exato. Só que
Tava namorando, não queria pedir dinheiro pro meu pai para sair com a minha namorada. O primeiro, que meu pai, que tadinho, não tinha nem muito recurso. Uhum. E segundo, eu tava com a moral baixíssima, que tinha acabado de ser expulso. Não é? Então, precisava ganhar algum dinheiro. Então, o que me trouxe essa possibilidade? Vendas. Comecei a vender relógio. Não é? E Muito eu, né, amor? Muito. Nossa. né? Caio trazia, lembra? E me Nossa. colocava eu pra colocar pra vender também, lembra? Era minha primeira equipe de venda foi. Foi relógio também? Foi relógio. Ah, é? Sim, cara. É uma Não, mas passagem eu muito cheguei a forte, ter uma assim. carreira internacional. Né? eu ia no Paraguai comprar. Não é? Você chegou a ir pro Paraguai também? Não, era um pouquinho mais chique pra você. Eu ia pra Miami. Pô. Isso é outro patamar, meu amigo. Isso é outro patamar. Ele aproveitava as férias da família, Não, abarrotava de relógio e trazia. Não, Ai, que o meu loucura, era cara. Paraguai mesmo, entendeu? A minha família querendo ir passear lá, pô. Minha família, enfim, fazia esforço, ia lá. Eu ficava lá comprando relógio pra vender, pra fazer uma grana. Pois é. Mas essa minha carreira de venda de relógio durou alguns meses e me deu uma seguinte sensação muito interessante. Como eu comecei a ganhar uma grana vendendo relógio, a primeira coisa que eu me perguntei, eu tinha 18 anos, eu falei, mas por que alguém trabalha 44 horas por semana? Sim. E eu morava na periferia, era geralmente 2 horas do centro do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ele é esticadinho, né? Então as coisas são longe no Rio. São Paulo é mais concentrado, mas tem mais trânsito. Então, era 2 horas. Por que alguém pega um ônibus cheio, um trem cheio para ir trabalhar por 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar, para ganhar um salário mínimo? Eu com 18 anos, eu comecei, eu não entendo. Eu, sei lá, vendia, 5, 6, 7 relógios, não sei, e já ganhava mais do que um salário mínimo. Uhum. E eu comecei a ver que vendas, ela era uma ferramenta que me dava aquilo que eu precisava naquele momento. Era a independência financeira dos meus pais. Era muito pouquinho, a margem do relógio não era lá tão grande, não era tão caro, não era um valor tão alto, mas me dava aquilo que eu não tinha, uma certa independência dos meus pais. Eu enxerguei vendas como uma espécie de libertação. Ela me dava liberdade. E eu comecei a vender, tudo bem. Só que depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar como vendedor numa escola de inglês. Uhum. E quando eu participei desse processo e comecei a trabalhar lá eles me ofereceram um plano de carreira. Eu tinha metas para bater, e essas metas eu ia subindo, não é? Eu cheguei a gerente, eu tinha vários níveis de gerências, era um funcionário daquela empresa. E aquilo também foi uma libertação para mim. Porque lá eu aprendi técnicas de vendas. Lá foi a minha primeira escola de vendas. Você patinou muito no seu início ou você já entrou Não, com saí faca na vendendo, caveira? saí velho? vendendo. Não vacinei nada, saí vendendo pra caramba. Porque o que acontece? E eu saí vendendo por quê? Porque para mim não importa se era venda ou não era. Importa era o seguinte, eu estou mudando de vida. Você não pensava no processo. Não, eu pensava no resultado resultado. final. O resultado era o quê? Eu daqui a 4 meses eu vou ganhar mais do que se eu ganharia quando eu me formasse daqui a 4, 5 anos. Sempre teve fome. Muita fome. Então, é fome de quê? De mudar de vida. Ó, vendas é o ideal para o cara que não está satisfeito com a vida dele. Incrível. O cara que está muito feliz com a vida dele, para que ele vai ficar tomando não? Sim. Ele tem que estar... Eu não estou satisfeito. Não é? Não estou conformado Uhum. com a minha vida. Satisfeito eu acho até que o cara deve estar, porque satisfação está ligada à gratidão. Tá. Faz bem, o cara está grato pelo que tem, mesmo que seja pouco. Mas ele tem que estar inconformado, né? Ele tem que estar inconformado para querer mudar. O cara que está conformado, ele não quer mudar. O cara que está conformado, ele não quer pagar um preço. Não faz sentido pagar preço. Mas não significa que a vida dele precisa estar ruim. Porque, por exemplo, você, porra, sem falsa modéstia, é bilionário, Flávio. E você sempre tá buscando o próximo Mas são nível, fases velho. diferentes. Entendi. Né? Eu tô primeiro aqui. Naquela fase, era uma fase é que são metas diferentes. Né? Sim. Nossos propósitos de vida, eles vão se transformando. Total. Até porque se a gente atinge um objetivo que tem e não renova um novo, não renova para um próximo, tu para. E quando você para, teu jardim que estava lindo, Aí, ó. Morre. Aí, ó. morre. Então estabilidade não existe. Então ou tu tá crescendo, ou tu tá caindo. É. É isso. Ou tu tá subindo, ou você tá caindo. Eu vou repetir. Ou você tá subindo, ou você tá caindo. Não tem estável? Não tem estável. Entendeu? Não existe. O estável é uma ilusão da inércia. Uhum. Como assim a inércia? Explico. Você está subindo, aí você parou de queimar combustível. Você ainda sobe por um tempinho por inércia. Aí você vai perdendo força, aí você chega aqui.
Aí alguém pode pensar, agora tá estável, né? Fala, não, Tá ele pronto tá pra cair. pronto para cair, aqui é veloz. Uau! Entendeu? Sim. Então, ou você está subindo ou está caindo. O teu jardim ou está lindo porque você cuidou, ou está num processo de destruição porque você negligenciou. Não existe a estabilidade do jardim. O jardim está bonito porque você trabalhou, ou é uma questão de tempo, ele está destruído. E aí o que acontece? Você tem que ter uma primeira meta, cumprir essa meta, criar uma nova. Mas por que alguém que tem grana ainda cria meta? Porque essa é a vida dele. E o trabalho dele não se resume apenas em trabalhar para ganhar algum dinheiro. Ele começa a criar significados no trabalho dele, como, por exemplo, o meu trabalho ajuda pessoas. O meu trabalho educa pessoas. O meu trabalho promove mudança de vida na vida das pessoas. Então isso me faz bem. Isso é uma remuneração que eu tenho também, que não é a grana. Mas que remuneração é essa? Significado. Tua vida passa a ter significado. Você passa a se sentir importante para outras pessoas. Isso também te faz bem. Porque as pessoas acham o seguinte, eu já ganhei um monte de dinheiro, não preciso trabalhar. Tá bom, vou ficar em casa fazendo o quê? Total. Vai aproveitar a vida. Beleza, eu viajei, aproveitei, e agora? E depois? Como se, por exemplo, eu trabalhar não fosse aproveitar a vida. Exato. Como, por exemplo, se... Eu lembro, né? Eu me casei com 20 anos e alguns amigos, cara, não casa, vai aproveitar a vida. Como eu vou aproveitar a vida do lado da pessoa que eu quero, tá? Total. Esse é Então- dos meus, time de colete. Não é, cara? Joga no time de colete, é feliz. Não é, cara? Total. Poxa. Enfim. Então, a venda, agora voltando àquele meu início, a venda, quando eu conheci, era a oportunidade de eu ter a independência completa, eu podia me casar, eu podia viver a minha vida, ter a minha casa e tal. Aí tu alcança isso. Depois que você alcança isso, você tem que criar novas metas, novos objetivos. E a venda foi sempre para mim esse elemento que me dava essa liberdade. E foi a venda, Caio, que me deu a capacidade de virar o jogo quando começou a pandemia. Porque eu criei novos processos de vendas, adaptados para formatos online, onde nós tivemos um crescimento brutal. Cara, eu acompanhei de camarote isso. Aí você acompanhou? Que animal. Foi em outubro, antes de começar a pandemia. Lembra que você estava Lembro. começando a pivotar? E o Flávio sempre coloca na minha cabeça uma frase que eu vi recentemente, mas é muito Flávio, assim, que é: se canse do jeito que você faz antes que seus clientes ou o mercado canse de você. Então sempre tá na frente, né? Então, muita gente pivotou depois que a Mas figurinha nossa, por né? que você tem que estar na frente? Porque estabilidade não existe. Isso, então, cara, essa estabilidade não exige, sempre você deixou num estado de alerta, tipo, o seu sonar Óbvio. sempre absurdo, assim. Sempre. Antecipação de movimento. É uma ilusão. Eu não quero viver a minha vida iludido com algo que não existe. Não existe. A entropia está dentro da segunda lei da termodinâmica, diz que tudo vai se desestruturar. As coisas se desestruturam, se desorganizam. Não é? O que está aqui, o governo se desorganiza, o império, ele cai. Todos os impérios subiram e caíram. Isso é da vida, isso é do universo. As coisas se desestruturam. Essa mesa bonita aqui que a gente está, se deixa ela aqui quietinha, sem tocar nela, por 5 anos. Volta daqui a 5 anos, ela está destruída já. Aquela coisa, se tem alguém ouvindo a gente e tá vendendo pra caramba, não se iluda, pode passar se você não fizer lição de casa. Tipo Óbvio, isso, o teu né? sucesso do passado não garante o seu sucesso do futuro. E a notícia boa é que teu fracasso da vida inteira não determina o teu fracasso do futuro também. Você pode mudar já. Ou seja, estabilidade não existe, não significa só que o que está bom fica ruim. Verdade. Estabilidade não existe também significa que o que está ruim pode ficar bom. Total. Porque se fosse estável, ficaria ruim pro resto Pra da vida. sempre. Olha Ainda aí. bem! Olha bem que Estabilidade não existe. Ainda bem que estabilidade não existe. E é louco esse jeito de pensar, porque você também grita muito. Turma, obviamente, desejo melhor. Estabilidade não existe, não é um conceito negativo de se viver. Ao contrário, deseja sempre o melhor, mas esteja preparado pro pior. Isso. Esse conceito, né? Você tem que torcer para as coisas dar certo, mas você tem que estar preparado para as coisas Esse conceito para nós foi importante quando a gente planejou inicialmente que as escolas ficariam fechadas por 3 meses, mas a gente estava preparado se fosse necessário ficar mais tempo. Eu queria que fosse menos, mas deixa eu me preparar para o pior. Né? Espere o melhor, mas se prepare para o pior. As pessoas confundem otimismo, que é um outro conceito, com negação. Total. Não é? Por exemplo, vai dar tudo certo. Isso não é otimismo. Isso é negação. Porque não vai dar tudo certo.
Entendeu? Total. Muita coisa dá errado. Você faz um plano, muita coisa não dá certo. Então, você ficar dizendo para você mesmo, vai dar tudo certo, ou não ter caixa o suficiente para, caso não der certo, você tenha como se segurar e aí você quebra, isso não é otimismo. Isso é ser aventureiro. Você tem que estar preparado para as coisas não darem certo. Por quê? Porque a maioria das coisas não vai dar certo. A maioria das respostas dos clientes será não. Mas você tem que buscar o sim. Então, isso não é ser... Esse é um problema muito sério. Não é? Essa questão do ser positivo, ser otimista. Não é? Otimismo é você esperar o melhor, mas estar preparado para o pior. Isso eu acho perfeito demais. E principalmente gosta dessa veia, né? Que a gente fala muito de vendas, a gente gosta disso. E quando você... quando você vê em vendas, assim, o que você vê que é o maior estrangulamento da turma, assim, galera, cara? Porque você que nem eu, toda vez que você abre a tua caixinha de pergunta ali, cara, você vê desafios, vê questões de dúvidas da turma, então você consegue ter uma sensibilidade. Sempre vê quando vem vendas na sua cabeça, qual que você acha que é o maior desafio da turma que a galera estrangula? A primeira assim, coisa, as pessoas têm um pensamento muito equivocado, na maioria, em geral. Eu concordo com você que as pessoas passaram a enxergar a venda como importante. Tá cada vez melhor, né? A gente vê cada vez melhor, né? Esse é um trabalho que eu tenho feito há algum tempo e outras pessoas vêm fazendo também, de mostrar o quanto que vendas é importante. Sim. Uma empresa que não vende quebra. Então, vendas é algo importante, é algo de primeira linha numa empresa. Vendas é fundamental. E a galera às vezes tem vergonha, não coloca nem às vezes no cartão de visita, né? Não coloca que é vendedor, coloca eu acho que essas vergonhas têm começado a cair. Sim. Não no geral, mas as pessoas têm começado a perceber isso. Mas elas ainda acham, assim, de maneira geral, que vendas é resultado de dom. É um resultado, a pessoa nasceu para vender, ela tem lábia. Venda é lábia. Entendeu, cara? Venda é lábia. Aliás, é o seguinte, cara, quem não vende é que tem lábia. Os caras que não vendem são os mais papudos, né? Tem uma desculpa maravilhosa, né? Tem uma veja lábia. bem, não, veja bem, veja bem. É cheio de veja bem, né, cara? Enfim, na realidade é o seguinte, venda não é um dom. Venda não é um dom. Venda é um processo. Mas venda não é somente um processo. A venda é a mistura de 3 ingredientes. Um vendedor bom, um cara que vende bem, um cara que vai ter uma empresa e vai arrebentar de vender e vai crescer. Só cresce a empresa que vende. A empresa que não vende não cresce, quebra. Então, quer ser um empreendedor e não gosta de vender? Alguma coisa está errado. É ser dançarino e não gostar de dançar. Imagina um dançarino que não gosta de dançar. É complicado. Empreendedor a venda faz parte do processo, senão ele não vai crescer. Agora, para ser um bom vendedor e ter sucesso, são 3 ingredientes. O primeiro é aquele que a gente já começou a falar. O cara que dá certo em vendas é o cara que olha para a vida que ele tem. Ele é até grato pela vida que ele tem. Que bom. Obrigado, Papai do Céu, pela vida que eu tenho. Mas quer mais. Mas ele não está conformado com isso e ele quer sair do ponto A e ir para o ponto B. Essa inconformidade, essa fome, essa ambição é requisito para alguém vender bem. Venda não é um fim. Venda é um meio. O fim é a mudança de vida. O meio é a venda, é a ferramenta, que pode ser pela internet, pessoalmente, em diversos tipos de canais possíveis de vendas. Vendas é um meio. Então, o cara que dá certo como vendedor, ele entendeu que vendas é a ferramenta para que ele alcance o fim dele, que é a mudança de vida dele. Eu falo sempre na mudança, eu estou pegando o cara que está começando a vida. Não é? O cara que está começando a vida dele. Esse é o primeiro pilar para alguém vender bem. Vocês que têm experiência em vendas, todas as pessoas que venderam bem, inclusive vocês, vocês tinham uma meta. Nossa, eu quero mudar de vida, quero construir a nossa vida. Vamos... A fome do progresso, né? A fome do progresso, de ter acesso, de viajar, de ter uma qualidade de vida. Daqui a pouco tem filho. Ah, então vamos vender por causa do filho. Vamos... Sabe, a venda é um meio de você atingir os seus sonhos. Quem vende não depende do sistema. Total. Ele não está preso no sistema.
Mas que sistema, Flávio? Ah, o salário, a tabela de salário da consultoria. Que tabela de salário? Né? O vendedor decide o que ele ganha. Ele decide o que ele quer alcançar. Então, ele é uma boa ferramenta para aquele cara que quer se libertar do sistema. É uma boa ferramenta para aquele cara que ainda jovem, ainda tem um pensamento um pouco meio anarcocapitalista, um pouco libertário. Opa, esse cara é interessante. Mas é para todo mundo. Não é? É para todo mundo. Até aquele cara que tem um pensamento até mais estatista, venda é boa para ele também. É para todo mundo. Você vê muito profissional, por exemplo, assim, médico às vezes estrangulando com uma agenda baixa, arquitetos que são competentes pra caramba, mas não sabe vender o serviço que tem. O cara não aprendeu isso na faculdade. Não aprende. Né? Ele vai aprender a ser um especialista. Não é? Mas ele tem que vender, tem que aprender a vender. Bom, o primeiro ponto dele é isso. Vendas, ele é essa questão, é um meio, uma ferramenta de independência da sua vida. O segundo ponto é técnica. É o processo de venda propriamente dito. Venda não é uma coisa aleatória. Muita gente acha que vendas é um processo aleatório. Sim. É o cara chega lá e fala, é feeling. Ah, vai lá, fala bem do que você faz e vê o que dá. Não é feeling, não é encheção de saco, insistência chata até o cara comprar. Isso foi uma libertação para mim quando eu conheci também. Eu entendo que vendas tem um script, tem uma lógica, ela tem princípios. Etapas. E quando eu falo script, não é decorado, não é um texto, não. Ela tem ponto 1, ponto 2, ponto 3. Por exemplo, no nosso processo de venda tem 7 etapas lá na WhatsApp. São 7 etapas. Você treina etapa por etapa, cada etapa tem uma função. Na vida direta também, são 7. Olha que legal. Então, são 7 etapas. Então, o que acontece? Você treina por etapa, o cara entende as etapas, aí ele bate um papo com a pessoa, o cliente não está percebendo, ele está me fazendo 7 etapas. Ele nem sabe. O cliente está batendo papo, mas esse é um papo estruturado, total, estratégico, tem uma técnica. E aí, quando eu entendi essa técnica, eu falei, caraca, isso é muito inteligente. Isso é muito inteligente. Uau! Cara, como é que é esse negócio? E aí eu me senti poderoso, como se fosse uma arma. Eu tô indo para uma guerra e tem uma arma. Porque você sabe como usar, não? Eu sei como usar essa arma, eu aprendi, fui treinar. Então, somando isso à minha fome, cara, eu tenho uma fome de mudar de vida. E agora eu tenho uma arma para mudar de vida. Vou arrebentar. Sabe? Vou arrebentar. Só que nem tudo dá certo. Verdade. Muita coisa dá errado. E aí você cria expectativas que muitas vezes são frustradas. E aí você lidera pessoas que te são ingratas, que te traem, verdade, que te chateiam. Verdade. E aí você pode ficar frustrado, deprimido. E você pode achar que não é justo. E aí você pode começar a se lamentar. E aí aquele lamento te torna uma pessoa amarga. Aquela amargura começa a tapar os seus olhos daquele futuro maravilhoso que você enxergava. E aí você começa a não enxergar mais o futuro. E aí a venda deixa de ser meio, você começa a achar o processo chato. Aí começa a fazer menos. Tudo. E você começa a querer desistir. Por quê? Pô, mas eu tenho a fome e tenho a técnica, mas não tem a inteligência emocional. Então, venda, para ser bem sucedido, é a combinação de muita fome, com muita técnica e gestão das emoções. Porque a gente toma muito mais não do que sim. Muito mais. É o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se você se frustra... Você sabe que eu dou um exemplo muito legal pra galera de vendas quando eu vou treinar? E a galera chega crua, porque quer mudar de vida e tudo mais. E eu falo assim, imagina você entra em toda loja que você entra, no shopping, você compra. Não, você entra, você veste o estoque inteiro da pessoa, você faz uma puta zona na loja, deixa tudo amassado pra mulher dobrar, pega a balinha, que é pra quem comprou, que você vai ali, pega a balinha que tá do lado do negocinho do cartão de crédito. Pede uma água com gás. Pega uma água com gás e vira as costas e vai embora e não leva nada. Na mente. Vou dar uma voltinha aí, daqui a pouco eu volto. Só vou ver onde tá minha esposa aqui, calma aí que eu já... Eu falo, você faz isso o tempo inteiro com todo mundo. Por que você não entende que esse processo também pode acontecer com você? A pessoa vai entrar na tua lojinha, vai bagunçar, deixar de pernas pro ar e a pessoa não vai levar nada. Mas você entende que aquela loja sobrevive? Por quê? Porque se você arrumar e manter ela aberta, uma hora vai entrar alguém que vai comprar. Então, a gente traz para esses exemplos mais racionais e as pessoas, nossa, é verdade, Então, né? trazendo o seu exemplo racional e pragmático para a estatística, existe uma coisa em venda chamada estatística de conversão.
Isso. Todo produto, todo negócio tem uma estatística de conversão. Lá na WhatsApp, por exemplo, são a cada 7 contatos com o cliente, para 3 se interessam que você apresente o produto para eles. Na venda direta, cada 10, 2. Então, 7, 3, e desses 3, fecha uma. Uhum. Então, no final das contas, você apresenta para 7 e vende para uma. Logo, tu tomou 6 nãos e 1 sim. Uhum. Esses 6 nãos não podem representar uma frustração. E sim um cheque pré-datado pro futuro, né? A pessoa tem que entender que aquilo ali faz parte. Reclamar desse não, tá frustrado com esse não, é como se fosse um mecânico, tá frustrado, minha mão tá suja de graxa aqui. Pô, o cara é mecânico. O não pro vendedor é como a graxa na mão do mecânico. Como o sangue na mão do médico. Imagina, o médico na hora da cirurgia, ele não pode ficar frustrado, ele vai ter o contato com o sangue. Faz parte da profissão. Então, a gestão das emoções é o que faz a pessoa lidar com aquela situação. Não é que o não seja agradável, eu acho que não nunca vai ser agradável. Eu acho que o cara virar a loja de perna pro ar e não comprar nada, nunca vai ser algo agradável. Mas não pode ser objeto de frustração, a ponto de afetar a minha visão do futuro. A ponto de eu esquecer que venda é meio e não fim. É que isso entra na inteligência emocional, Inteligência que o Caio emocional. fala bastante, que as pessoas confundem rejeição com objeção. Rejeição com objeção, exatamente. Ela se sente rejeitada e não tem nada a ver, ela só não quer comprar o teu Ela produto. só não quer comprar. Ela acha até você um cara legal. Sim, sim. E a gente tá num momento muito singular, porque eu quero perguntar isso pra você. Obviamente eu já sei a resposta, mas eu quero trocar essa com você. Que, principalmente olhando disso, né? Você vê essa plaquinha maravilhosa aí do seu lado, ó? Sou pró em vendas. Olha aí, que beleza, hein? Do Vende-se. Já ouvi falar que é bom esse curso. A gente acabou de se juntar para como sócio num projeto que a gente já fala há anos. De vendas. E eu sei, mas quero falar aqui no Bate-Pronto sem escrito. O que mais te motivou em lançar para o mercado um programa exclusivo para vendas? Você acha que, obviamente a gente sabe, a gente já fez muito estudo mercadológico, a gente já balizou muito, mas seu principal também ponto, que nem o meu, é você sabe que as pessoas não têm a técnica certa, não conhecem o processo. Até já antecipo, da nossa primeira turma do Vende, 80% das pessoas nunca passaram por um programa exclusivo em vendas. Ou seja, um dos pontos, tem muita gente com muita fome, cara, mas sem conhecimento nenhum, por exemplo, do processo. O que mais te deu fome para lançar um puta num projeto incrível de vendas, assim? Primeiro, obviamente, primeiro, obviamente, ficou claro pra você o quanto vendas é importante e muda a vida. Mas uma parte que você é um cara muito, sabe, vendo na TV, você é um cara de muita visão, assim, sempre. O que te motivou a lançar um programa exclusivo de vendas? Eu tô há 30 anos em vendas. 30. Eu tenho mais tempo de vendas que grande parte das pessoas que estão nos assistindo agora. Tem de vida. Tem de vida. Não é verdade? São 30 anos de vendas. 30 anos vendendo na minha própria empresa são 26 anos. Só desses 30 são 26 anos. E vendendo em diversos níveis. Vendendo direto para cliente, liderando equipes, formando, treinando. Grandes equipes com milhares de pessoas, capacitando. Enfim, em diversos tipos de canais de vendas. Canais por telefone, venda direta, venda na internet. Não é? Com diversos nuances para você gerenciar, tanto do ponto de vista técnico quanto emocional, porque quem aprende a lidar com vendas descobre que ele é muito mais gestão de emoções do que gestão de técnica. E a combinação das duas coisas é muito importante. E o primeiro elemento, que é a fome, está dentro do seu processo seletivo para achar as pessoas que tenham fome. Então a gente busca achar ou despertar as pessoas que tenham fome, depois a gestão de técnica e de emoções. São décadas fazendo isso. Já faço isso para o nosso próprio benefício, né? Eu treino pessoas de vendas para os nossos negócios. Isso eu achei animal. Ele treina equipe de vendas. Eu treino. Quando o cara, assim, em princípio de liderança, ensina o que sabe, pratica o que ensina. Quando ele fala ele treina, porque ele, Flávio Augusto, treina. Eu já vi isso ao vivo, eu fiquei... Tipo nós, a gente treina a nossa turma. Que legal. É isso aí, cara. Foi alguma conferência que o Caio entrou e eu falei, é ele que tá treinando? Eu, Caio, eu falei, olha. Não, eu treino. Olha. Sabe por que eu gosto de treinar? Porque eu não quero... Porque foi ali que você começou, cara. Primeiro, tem dois motivos. Primeiro, eu não quero perder essa minha essência. Sim. Porque isso sou eu. E é fácil você perder a tua essência e deixar de ser você. Sim.
Se você deixar de ser você, a tua vida vai ficar muito mais chata. Sim. Você vai se perder. Sim. Eu não quero me perder. Eu sou o cara do ônibus que vendeu, mudou de vida. Eu quero continuar sendo. Eu gosto desse cara. Eu admiro esse cara. Eu quero continuar sendo este cara. Eu não quero virar o flu-fluzinho agora. Né? O cara chato do conselho. Sabe? Então eu quero ser o cara do campo de batalha. Eu gosto desse cara, admiro esse cara, quero cultivar esse cara dentro de mim. Eu quero ser essa pessoa. Esse é o primeiro ponto. Me faz bem. Tá. Então alguém pensa, nossa, o Flávio treina e ajuda as pessoas. A gente ajuda sim, mas eu me ajudo também. Tá. Me faz bem ser essa pessoa. O segundo ponto, como empresário, eu quero estar sempre com a temperatura do campo de batalha. Uhum. O empresário que perde a temperatura do campo de batalha e vira um cara de ar-condicionado, vira um burocrata, ele vira um cara medíocre. Total. Então, a temperatura do campo de batalha para mim é fundamental. Não é? Uhum. E o terceiro ponto que me ocorreu aqui agora é que nessa virada toda de pandemia, eu tive que lutar com todas as minhas armas também. Isso. Eu tive que ir para o campo de batalha porque nós tivemos um ataque alienígena, entendeu? Contra a Terra com armas desconhecidas. Eu tive que me juntar aos Avengers ali para lutar. E a gente botou o carro na pista e a gente multiplicou por quase 6 o nosso número de alunos. Quase 500% de crescimento no nosso número de alunos. Uhum. E isso foi o que fez a gente passar por aquele período difícil, que eu comecei aqui, bem dramático esse podcast, falando o quanto foi difícil aquele momento. Foi isso que nos permitiu dar a volta por cima. E a gente se tornou uma empresa muito maior, com mais alunos, com mais resultado, com mais lucro, com tudo maior. Uhum. Mas eu ter ido para o campo de batalha também foi fundamental. Uhum. Não é? Então, o que me fez aqui me juntar a você nesse objetivo de vendas, primeiro que eu admiro você, que você é um cara de campo de batalha, entendeu? Obrigado. Você e Fabi estão no campo de batalha de vendas há muitos anos, vocês não são teóricos, vocês estão lidando com gente, lideram pessoas e vendem. E segundo o seguinte, eu vou agora querer empacotar esses conhecimentos para dar para pessoas usarem nos negócios delas. Uhum. Não é? Hoje eu treino pessoas, mal ou bem, eu treino pessoas que o resultado deste treinamento vai trazer receita para mim. Uhum. Uhum. Agora não. Agora não. Eu posso te garantir que o preço que você paga no Vende-se é infinitamente menor a receita que eu recebo quando eu tenho uma pessoa para mim. Então, entre treinar para você vender no teu negócio ou eu treinar para mim, do ponto de vista financeiro, Uhum. é muito melhor treinar para mim. Total. É óbvio que tem um componente financeiro, o Vende-se não é uma instituição sem fins lucrativos, é óbvio. Mas o drive que eu acho muito bacana é pegar um conhecimento que durante 30 anos me deu tanto benefício para mim e para as minhas empresas. Agora esse conhecimento pode ser empacotado e ser usado em qualquer empresa. Então a ideia de abrir esse conhecimento, para mim me agrada muito, porque isso é um legado muito grande. Na minha opinião, Verdade. a maior forma de dividir renda é dividindo conhecimento. Uau. Sabe? Você pode dar dinheiro para uma pessoa e aquele dinheiro vai acabar. Mas se você divide conhecimento, e principalmente conhecimento sobre vendas, tá tudo bem aí? Tá chutando. Tá animada. O Fabi tá grávida aqui, o Fábio me perguntou, antes de começar o Tá dando podcast. umas bicas E aí, aqui. Caio, quando que vem? Eu falei assim, cara, a qualquer momento. Aí a Uau. minha deu uma chutada Eu tô aqui. ansioso. Segura. Será que vai ser no meio do podcast aqui? Você é pai de 3, você tem que Já ajudar. pensou? Bom, aí o que acontece, Caio? Esse conhecimento agora fica como um legado. Daqui a pouco, como estabilidade não existe, um dia eu vou morrer, cara. Uhum. Eu tenho 49 anos. Eu posso morrer daqui a 1 hora, daqui a 1 ano, daqui a 20 anos. Daqui a 50. Mas uma hora é certa. Uhum. Eu vou morrer. Sim. É fato. Eu também. Ninguém escapa vivo daqui. Essa conversa de estabilidade é uma roubada. Total. Não existe esse negócio. Então, o que pode ficar e se perpetuar? O conhecimento. O conhecimento é algo que você pode se perpetuar, ele pode se multiplicar e gerar benefício para mais. Pô, não mudou a minha vida? Uhum.
mudou a minha vida. Vendas mudou a minha vida. Não mudou a vida das minhas empresas? E se não fosse vendas agora no Covid, eu teria quebrado. É simples assim. Como assim, Flávio? Qualquer um quebra. Estabilidade não existe. Agora, vendas foi o que me deu essa sobrevida. Vendas foi o que me deu essa virada. E por que não empacotar parte, claro, é tão vasto esse conhecimento de tantas Óbvio. décadas. E ele vem se aprimorando cada dia. E vem se muda. aprimorando. Por que não empacotar parte desses conhecimentos? Eu digo parte não porque a gente esconde jogo, não. É porque... Tudo evolutivo, né? É tudo evolutivo, tem um tempo, não é? E pelo menos a gente vai ter vários capítulos desse formato, a gente tem discutido sobre isso, para que outras pessoas apliquem nos seus próprios negócios. E como benefício disso, eu tenho apenas um agradecimento, como todo professor gostaria de ter do seu aluno. Isso é muito legal, cara. Não é verdade? Quando a gente tá dando aula, enfim, eu tô no meio da minha matéria, né? Eu e o Flávio somos professores, a turma tá no meio da minha matéria, a coisa mais gostosa é receber, né, turma? A gente recebeu vários essa semana, a galera abrindo, puxa, caiu, poxa, obrigado. A galera fala assim, não tá pago, deu lucro, ou seja, ele coloca a técnica dentro da vida dele, ele coloca estratégia dentro da vida dele, mas você não consegue. Fala a verdade agora. Agora, você não enxerga que todo mundo é vendedor? Claro. Você não enxerga que... Porque você fala, eu não gosto de vender. Não é uma parada assim que... Cara, eu só enxergo honestamente, não é sem falsa modéstia. Eu acredito que existe uma profissão só, o vendedor. O resto é do quê? É que muita gente ainda não percebeu o que vende. Sim, todo mundo, até o funcionário público vende. Ele vendeu o tempo dele em troca de um salário. Né? Ou você está vendendo tempo, quando você tem um salário, tem um salário de R$3.000. Então, beleza, significa que você todo dia vai para uma empresa e trabalha uma quantidade de tempo. Você vende sua hora. E ganha um dinheiro em troca desse tempo. Você vendeu a sua hora, você vendeu o seu tempo. Esse é o primeiro produto. Segundo, outra forma de se vender é vendendo produtos e serviços. Não é? Nós vendemos um curso de vendas, é um serviço. Nós estamos prestando um serviço. Mas você também vende livro. Físico. Quando você vende livro, você também está vendendo um produto. Não é? Esse é um segundo nível, você vende produtos. E produtos é mais escalável e serviço é mais escalável que tempo, porque tempo a gente só tem 24 horas. Total. Então, se eu sou um vendedor de tempo, eu só consigo vender esse meu tempo para uma única empresa, 2 no máximo, talvez. Você só pode ter 2 clientes no máximo. Total. Você não consegue. Se você tiver um terceiro cliente, você não dorme. Não é? Então, você não tem muita escala. Quando você vende produto, você já vendeu quantos livros? Ah, o Seja Foda já tá chegando em 1 milhão de livros já. Já tá quase 1 milhão de livros. Mais Ou de 1 seja, milhão de você já conseguiu ter 1 milhão de clientes. Não é? Ou seja, você quando vende produto, você consegue vender para mais pessoas. Você tem mais escala. E tem um terceiro nível, é quando você vende equity. Porque você criou um negócio que tem muita escala, que vende para muitas pessoas. Então você também pode vender este negócio ou parte desse negócio, uma parcela desse negócio, para investidores que têm o interesse em ganhar dinheiro com esse negócio. Né? Ele pensa assim, eu vou comprar ele por X e vou vender ele por 2X. Então o investidor vende também, porque ele te compra hoje, para amanhã ele fazer o quê? Dormir com o negócio? Não, ele vai vender. Então tudo é venda. Tem uma das histórias que mais me marcou, e eu quero encaminhar para o encerramento do podcast disso, que eu sei que a tua agenda, você vai sair daqui e vai para um monte de lugar. Eu nem te contei essa, né? Eu acho que eu vou te contar pela primeira vez aqui. Me conte. Isso é uma confissão? É médio, não é uma confissão, é uma coisa que me marcou muito, assim. Que é o seguinte, a gente tava, quando eu fui pro Orlando, aí você me chamou pra ir no jogo. Tinha o jogo da All-Star, se não me engano, que é como se fosse o jogo das estrelas junto, montar todas as estrelas de todos os times, ia ser na casa do Orlando City. Eu acho que era Orlando City contra... Enfim, era um jogo desse... Ah, não! Era Orlando City contra o Atlético de Madrid. Sim. Não. Era All-Star Games contra o Atlético de Madrid. All-Star Games, ou seja, a seleção dos Estados Unidos, e tinha vários jogadores Seleção de Orlando. da MLS. Da MLS, né? Dos times norte-americanos. E aí tinha o Nani, tinha um monte de jogador do Orlando City contra o Atlético de Madrid. Porra, puta time da Espanha. E foi no Orlando City. Sim, foi no nosso estádio. Aí você me chamou. Caião, vamos lá comigo que vai ser, vai ser animal, vamos lá. E aí eu fui na suíte, né? Na suíte do Flávio, camarote, né? E aí, bem no meio do estádio, a melhor colocação, sabe? O camarote do dono do estádio, dono do time. E na hora que eu entrei lá, você tava lá na frente, eu fiquei lá com você. E aí começou o hino dos Estados Unidos. É emocionante, porque é um show, é um espetáculo, Sim. cara.
E aquela monte de camisa roxa do Orlando City, lotado tava o estádio, a galera gritando, aquela emoção de futebol. Eu gosto de futebol pra caramba. E eu olhava pra você olhando pra aquela coisa toda, aquilo bonito, os jogadores entrando, o cara que tava cantando, uma menina que tava cantando, meu Deus do céu, cantava que era um espetáculo. Aí eu virei pra você e falei assim, caramba, Flávio, o que passa na sua cabeça agora, vendo estádio desse jeito, a galera gritando, a galera pintado, Go Lions... O que passa pela sua cabeça agora? Pergunta se ele sabe, se ele lembra o que ele falou. Você falou uma coisa pra mim que não é que mudou a minha vida, eu acho que confirmou de uma maneira. Você falou assim pra mim. Quando eu perguntei, Flávio, o que você pensa agora? Você virou pra mim, deu um sorrisinho, você pensa, eu penso em vender. Eu juro por Deus. Ele ficou uma semana falando disso. Eu sou um cara de Uma vendas, semana. Flávio. Eu sou um cara de vendas. Eu nasci, é meu DNA. Mas nem eu tava esperando isso naquele momento. Eu esperava qualquer coisa. Mas você falou assim, pensa em vender. Aí você puxou, Caio, grava isso pra tua vida. Um negócio, ele é herdado, ou ele é quebrado, ou ele é vendido. Eu não sei se é a decisão dos meus filhos. Eu não quero quebrar meu negócio. Então, por amar ele, eu vou vender ele. Cara, nunca mais saiu da minha cabeça isso. Ou seja, vendas pra você sempre é isso, é isso. Cara, eu fiquei muito honrado por iniciar esse projeto com você. Sério, você me mandou uma mensagem, ontem agora eu vou puxar um pouquinho o podcast pro meu lado, você mandou uma mensagem pra mim que... Eu nem mostrei pra Fabi assim, mas... quando a gente confirmou, né, o horário, porque a sua agenda é uma loucura, você veio pro Brasil, fazia anos que você não tava, aí você mandou uma mensagem, eu te mandei o endereço aqui do escritório, você te vejo amanhã. Será uma grande honra gravarmos de novo. A gente já gravou várias vezes, mas dessa vez como sócios. Obrigado, irmão. Você não vai chorar, né? Pô, deixa Gosto muito de você. Obrigado por falar sim também. Eu acho que sociedade é isso, quando tem essa química, tem essa sinergia. Já deu pra entender ao longo desse papo e todo. Enfim, eu já te conheço também pelos esses 3 atributos, né? Fome, sabe do processo e vontade de fazer acontecer, esse controle emocional. Então, tô muito feliz. Obrigado, cara. E aí, pra ilustrar bem isso que você tá falando, Caio. Muita gente pergunta, como é que você conseguiu fazer negócio com o Flávio, cara? Sabia? É, né? É? Por que você falou assim pra mim, Mas cara? eu vou te falar... Por que você falou assim pra mim? Já tem um tempo que a gente tá namorando, né? Desculpa, Fabi. Desculpa, Não, Fabi. tudo bem, eu aceito. O Flávio eu aceito, tudo bem. Muita gente pergunta, porque a galera às vezes deslumbrem, sabe? Fechar negócio com um player que Isso. admira. Por que você falou assim pra mim? Ó, tô fazendo freestyle, turma. Nem combinei isso Não, aqui, tudo freestyle aqui. Mas tem um tempo que a gente vem conversando. Depois que a gente gravou a primeiro lá em Orlando, eu te dei uma chinelada falando sobre equity, não sei se você lembra disso. Não, e sempre me tirar da zona de conforto, Sempre né? te provocando Sempre. com essa questão em torno Sabia de que eu ganhava equity. bem, mas sempre você pode ganhar sempre mais. Então, e você é um cara que tem autoridade para falar sobre esse assunto. Não é? Você tem uma turma que te segue, que te enxerga essa tua autoridade. E é uma coisa que eu gosto de fazer, falar sobre vendas. E você é o cara para tocar isso. Um cara que tem a paixão e conhecimento para tocar isso. Então, quando a gente faz um negócio com alguém, é mais do que o quê, é mais o com quem. O com quem vale mais do que o quê, né? Com quem, a pessoa, o perfil, a capacidade, a competência, a paixão, alinhamento de valores. Isso tudo a gente estuda ao longo de tempo. Não é? A gente está falando sobre isso pelo menos uns 2 anos, pelo menos. Não é? E a Wiser está com interesse em investir, crescer e avançar. E quando eu vejo tudo isso, quando eu estou aqui, quando eu vejo o sucesso que está sendo Vende-se, por exemplo, eu só penso numa coisa. O quê? Vender. Voltou no estádio, né? Me pegou, eu já queria falar uma outra coisa. Obrigado, Em vender. cara. Vamos vender. Vamos vender? Vamos vender para essa turma bacana, porque essa turma que está bacana aí ouvindo precisa aprender a vender. É verdade. É importante você aprender. Ah, mas eu sou dentista. Precisa aprender a vender. Eu sou médico. Precisa aprender a vender. Todo mundo precisa aprender a vender. Seja qual for a sua profissão. Aliás, é uma coisa muito importante. Não é? Eu sou dentista, eu sou médico. Não confunda a sua formação com a sua identidade. Total. Não é? Muita gente às vezes me pergunta, eu sou médico, qual é a melhor forma de empreender? Eu brinco, abre um curso de inglês. Eu não sou professor de inglês, também não sou jogador de futebol, mas uma coisa eu consigo fazer, vender. Uau. Então, venda é liberdade. Se você quer atuar como dentista, ótimo. Quer atuar como advogado, ótimo. Quer atuar como médico, ótimo.
mas todos serão médicos, advogados, dentistas melhores se aprenderem e implantarem um processo de vendas no seu negócio. Claro, cada negócio tem um processo de venda diferente, tem sua peculiaridade, mas os princípios de vendas, que é o que a gente busca ensinar no Vende-se, eles são universais, podem ser aplicados em qualquer negócio. Animal. Gente, que papo, hein? Amor, eu sei que você sente em casa com o Flavião também. Eu também, né? Hein, Mia? Gostou do Ela tio tá Flávio aqui? animadíssima, que ela não para. O Flávio dá umas olhadas. Já quer sair pra vender já. Primeiro, irmão, obrigado por passar aqui. Prazer. Muito feliz que você tá no Brasil. Continua sempre arrebentando. A gente se fala sempre, mas muito legal ter você aqui no podcast, tá? Você sabe que toda vez você vem no Brasil, você posta no Brasil, aposto que a galera tá louca. Quando te vê que você tá no Brasil assim com a gente, a galera já começa a mandar mensagem, será que vai ter alguma coisa? Então, você sabe que o podcast sempre casa aberta pra você, sempre. Vamos com tudo, obrigado demais e... Quer deixar algum recado final pra galera? Venda! Vamos vender! Vamos tocar a ficha e, assim, um recado que não considera como um jabá, não, tá? O Vende-se é um projeto que a gente está fazendo com muito carinho. Entra na lista de espera do Vende-se. A gente vai te mandar material para você fazer uma programação e analisar. Mesmo que você não faça o curso do Vende-se, aprenda a vender. Se eu tiver algum curso mais legal, faça. Se tiver uma outra forma de se aprender, aprenda. A única coisa que você não pode fazer é ignorar vendas. Porque se você fizer isso, você vai perder uma ferramenta, uma arma poderosa que pode te ajudar a você ter mais liberdade. Não importa quem você é, né? O que você falou e a gente fecha com isso por mais que você está médico, seja um ótimo vendedor. Por mais que você faça o que você faça, aprenda a vender, que ela só vai ser uma habilidade que vai fazer bem na tua vida. É isso aí. Flavião, obrigado a todo mundo. Lembrando a todo mundo que o nosso podcast sempre disponível, o nosso podcast é disponível sempre às 6 horas da manhã. No YouTube, a nossa estreia sempre ao meio-dia, né, amor? Sempre meio-dia, pra acompanhar o Flávio. Ele tá lá direto, responde caixinha de pergunta, te lembra todo dia, te dá umas porradas que estabilidade não existe, te dá uma chacoalhada pra você conquistar os seus projetos, @geração de valor. Eu também tô lá, Caio Carneiro no Instagram, e Fabi Sawaia também pra você estar mais conectado com a gente. Lembrando que o podcast tem um perfil no Instagram. Um perfil no Instagram dedicado para você ver os papos, ver um pouquinho dos bastidores e sempre notificado a cada convidado nas nossas agendas. E no mais, te vejo no próximo bate-papo. Flavião, arrasa. Não demora para voltar aqui no Brasil. A gente te ama muito te ver no Brasil. E a todos, até um próximo podcast. Tchau. Tchau.